13 de maio de 1934, lição 7, Cristianismo e Patriotismo, lição de temperança e direitos do bom cidadão, Mateus capítulo 22, versos 15 a 22 e 34 ao 40. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam na alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhes eles: De César. Então ele lhes diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e, deixando-o, se retiraram. E os fariseus, ouvindo o que fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Texto áureo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versos 37 a 39. Resumo da lição. Os fariseus preparam os herodianos para armar uma cilada contra Jesus. Versos 15 a 18. Jesus ensina a obrigação e o cumprimento dos deveres para com o governo e também para com Deus. Versos 19 a 22. Primeiro, respeito e obediência a Deus. Versos 34 a 38. Segundo, respeito e consideração ao próximo. Nesta consideração está incluído o respeito à lei civil. Versos 39 e 40. Os fariseus, que se consideravam os judeus mais ortodoxos, ficaram ofendidos com a parábola dos lavradores maus, capítulo 21, verso 33 a 46, e por isso procuraram armar uma cilada para, assim, poderem considerar Jesus inimigo da nação, que dominava, ou inimigo do povo a que pertencia, e mais tarde poderem acusá-lo diante do sinédrio. Os herodianos eram judeus favoráveis ao governo do rei Herodes, que governava em nome do imperador romano. Notai as palavras hipócritas no elogio do verso 16. Se Jesus tivesse dito que não era lícito pagar o tributo, teria sido acusado como revolucionário contra o governo. Se tivesse dito que era lícito pagar, os judeus o teriam acusado como inimigo do seu povo e, por isso, não podia ser o Messias. A moeda que os judeus usavam e pela qual se beneficiavam tinha a efígie de César. Portanto, quem goza dos benefícios de uma nação torna-se devedor à mesma. Jesus exortou-os a darem a Deus o que a Deus pertence, coisa que eles não faziam, e pelo que estavam debaixo do jugo de César. Quem goza da ordem e segurança das instituições governamentais que servem à sociedade de um país tem também o dever de contribuir com os tributos exigidos para manter a autoridade e as instituições estabelecidas. Jesus, na questão com o doutor da lei, revelou que é dever amar a Deus em primeiro lugar e, em segundo, amar ao próximo. Quem ama a seu próximo não quer ofender os direitos do mesmo, da sociedade ou do país. O verdadeiro servo de Deus torna-se um fiel respeitador das leis que governam o Estado, em tudo o que diz respeito ao bem comum. No que diz respeito ao serviço com Deus, ele põe em primeiro lugar a vontade do Senhor. Os homens, com as suas ameaças, nada conseguem contra o pensamento dos cristãos, pois eles dizem como Pedro e João: Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4, 19. Paulo assim exorta aos crentes em Roma: Dai
A cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra.